Fala turma, estamos chegando aqui ao nosso terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos em homenagem ao Dia do Síndico, Síndico Singular. E hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre. Se tem uma pessoa que eu posso falar, que eu ouvi ela dizer isso hoje pra mim, eu não sou mais nem 220, eu sou 240 volts. Dani Galiza. Dani, seja muito bem-vinda, tá? É um privilégio lhe receber aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Dani Galiza, para quem está acompanhando essa série, e dizer o que lhe motivou a entrar nesse mercado de síndico, de gestão condominial. Definir Dani Galiza, né? Primeiro. Eu acho que Dani Galiza, o que me define é o quê? Sonhadora e apaixonada pela vida, entendeu? Então eu sonho e busco atrás dos meus sonhos sempre. E aí o que me motivou, eu acho que aí a gente está muito ligado. Se eu sou apaixonada pela vida, eu sou apaixonada por gente. Então não tem nada melhor do que trabalhar com gente do que condomínio. O que me motivou foi o primeiro condomínio que eu comecei, eu acho que 90% dos nossos síndicos são assim. Eu comecei como síndico orgânico, nunca tive vida em condomínio, vivia sempre em casa. E aí resolvi morar no condomínio, em que eu comecei a ver que o condomínio tinha recurso, certo? Não tinha qualidade de vida, e era um condomínio home club. Então, você compra um sonho de um home club, um clube dentro de casa, mas não tinha vida. E não tinha a questão das manutenções, não estavam legal e tudo. Eu disse, epa, eu vou começar a organizar isso aqui. E aí foi daí. Comecei primeiro como conselheira. Essa administração lá durou 6 meses, porque o síndico foi destituído logo. Nunca tinha visto que praticamente não existia essa história de destituição, o síndico foi expulso, né? Isso faz muitos anos. E aí fiquei como subsíndica. Meu mandato era para ser 2 anos de subsíndica, só que o meu síndico teve um problema de saúde. Eu já tinha uma boa relação com os meus moradores, eu fazia porque eu gostava de estar ali, de ajudar o próximo, de resolver a vida. E eu fui eleita síndica. E daí nesse mandato eu passei 4 gestões, saí desse condomínio, porque eu acho que ciclos devem acabar e devem se renovar as energias. E fiquei muito feliz quando a população, já sendo síndica profissional, não era mais síndica moradora, pediu para eu retornar e revigorar o condomínio. Esse condomínio vai fazer agora, no dia 5 de dezembro, 1 ano que eu voltei. E aí eu brinco muito dizer que eu gosto de bater meta, e eu estou conseguindo bater todas as minhas metas em 1 ano, entendeu? Bom, eu não posso também deixar de falar de você, o Gustavo falou, mas seja muito bem-vinda. A sua energia sempre é muito legal. É contagiante. É contagiante. A gente sempre gosta de estar perto de você por causa dessa sua energia. Aí você falou que gosta de ser síndica porque gosta de pessoas, né? Exato. Mas não é só gostar de pessoas para ser síndica. Tem um monte de coisa que precisa saber, né? A gente fala, precisa ser engenheira, precisa saber de química da piscina, precisa saber de paisagismo, precisa saber de psicologia, de um monte de coisa. Exato. E a gente vê cada vez mais esse movimento do síndico morador virando síndico profissional. Como é que você enxerga o futuro dessa profissão aqui no Ceará como síndico profissional? Eu acho que primeiro, eu escutei uma frase uma vez que dizia que síndico é uma profissão solitária. Eu não concordo. Eu acho que síndico ele tem que ser um povo. Por que um povo? Legal. Ele tem que ser um tentáculo. Vários tentáculos estão ali ao seu redor. Por quê? Você me falou da engenharia. Eu tenho o privilégio de ter engenharia ao meu lado. Então o que acontece? Mas nem todos têm. Então você tem que ter uma pessoa. Se você não sabe, busque alguém que saiba e vá atrás. Direito. O direito, e eu costumo muito a falar, e eu escutei isso de um cliente meu, que é desembargador, ele disse assim, Galiza, você me ensinou que o direito condominial é um direito vivo. Entendeu? Então, assim, por mais que a lei esteja clara, você já vai trabalhar juntamente com o direito à mediação. Os 2 lados da moeda, a balança propriamente dita do direito, você está ali, porque ele é vivo, ele muda. Entendeu? Você pode mudar alguma coisa. Você tem contabilidade, você tem administração, você tem a questão da química, não só a piscina, mas aí você tem que ver a química começa nos pequenos detalhes. A química começa quando você manda o meu zelador, que aí se eu não souber como é a diluição do material, eu não posso ter a melhor equipe terceirizada se eu não souber como funciona. Aí a gente vai para a tecnologia,
que a gente está aí, e o síndico que não está com a tecnologia, que não busca, ele não vai evoluir de jeito nenhum. A gente tem, fora a tecnologia, a gente vai para a mecânica, que são os equipamentos. Então, assim, é um mercado que, se você não for curioso, você não vai conseguir. E você tem que sempre saber, eu nunca posso estar sozinho. E eu gosto de dizer que a gente somos líderes comunitários, porque a gente é um espelho para aquela comunidade. E muitas vezes, não digo só o espelho pela sua aparência, como você tem que estar, da sua ética, não. Mas o espelho de você buscar conhecimento. E Dani, você falou aí de muitas parcerias, né? Total. E o síndico, de fato, não consegue fazer tudo sozinho, precisa de parceiros, né? O que é que você mais valoriza dessas empresas, dessas prestadoras de serviços de condomínio, para que você não passe apuros, para que de fato você tenha parceiros de verdade? O que é que você procura e o que é que você encontra dentro desses parceiros? Eu vou dizer uma frase que eu coloquei ontem numa mídia minha, e que de manhã muito cedo o Gustavo até comentou: relacionamento. E relacionamento que você cria é um casamento, entendeu? Então acho que a palavra-chave é relacionamento. E mudando um pouquinho também, agora, eu tive há 2, 3 semanas, sou tão bom de data, tive o privilégio de ver você falando um pouco ali sobre organização de eventos. É algo que você ama, algo que você entende, né? E a gente está chegando às festas natalinas, fim de ano, você com certeza deve estar numa loucura para organizar isso tudo. E eu queria que você desse uma dica, um conselho ao síndico que está aí de primeira viagem, que vai ter que passar por esse desafio. E a gente sabe que a primeira impressão é a que fica. Qual é o conselho da Dani? O que a Dani orienta para esse síndico que ele pode fazer para organizar ou fazer aquela festa de fim de ano para ficar marcado nos moradores? Primeira coisa, a gente tem processos a ser seguidos, né? Primeiro ponto, buscando a questão do relacionamento, vá na sua terceirizada, peça apoio. Porque assim, eu brinco muito, às vezes assim, Daniele, a tua festa foi um case de sucesso. Mas eu tenho um grupo muito grande, um time, eu tenho vocês que estão lá me apoiando, entendeu? Sonhando, executando. Então, assim, tenta organizar passo a passo, ver a capacidade de pessoas, ver os quesitos de segurança. Muitos protocolos de segurança mudaram agora. Como é a formatação do teu evento? Se é um evento de praia, se é um evento de piscina, a gente sabe que tem várias normas e mudou muito isso aí. Então, assim, muitas vezes eu recorro a vocês. Quais são as normas que a gente tem que fazer? Para a gente poder daí fazer o passo a passo de cada um. E peça ajuda. Não é feio pedir ajuda, não. É bom. Muito bom. Legal. E, Dani, assim, você já deve ter passado por muitas coisas, muitos desafios, aprendido com eles, né? Então, cada desafio desse, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado. Mas se você puder dividir com a gente uma situação desafiadora que já deve ter passado, dessas inúmeras, para que o síndico que está nos ouvindo aí possa também aprender um pouco, não com a vivência, mas um pouco com você. Bem, teve uma situação que aconteceu comigo há muito tempo, no meio da pandemia. Foi uma ocorrência que na época saiu até nas páginas policiais de Fortaleza. E eu aprendi muito como gestora, como mãe, como mulher. Tinha uma senhora que ela teve um assalto e o assalto foi na esquina de um prédio que eu administro e ela colidiu e morreu. Ela foi baleada. E aquela situação foi muito difícil, por isso que eu digo que a gente tem sempre de ajuda. Quando eu cheguei lá, eu estava no condomínio, eu identifiquei que ela estava em óbito junto com o morador médico. Só que eu tinha uma mãe dentro do carro e 2 crianças. A mãe foi socorrida junto com a filha, que já estava em óbito, mas a gente não poderia dizer. E eu tive que ficar com a guarda dessas crianças. Isso ocorreu por volta de 7h30 da noite até as 3 da manhã. Então, assim, você lidar com a comunidade, todo mundo apavorado, eu tenho que cuidar daquelas crianças, ter autocontrole para transparecer para eles do que não era o pior. E a gente conduzir essa forma, então, para mim foi um aprendizado. Mas eu tive uma rede de apoio.
Na mesma hora, a minha equipe de segurança foi para o condomínio, fez a checagem, fez tudo. Então, assim, por isso que eu digo que a gente não pode esquecer de pedir ajuda. Então, para mim, foi uma das coisas mais difíceis que eu passei. E aí, no outro dia, eu ter que lidar, a gente pensar como é que a gente vai fazer uma estratégia de segurança para o condomínio, como é que a gente vai... Então, assim, foram muitas informações ao mesmo tempo. Eu acho que isso foi o que mais me marcou durante essa trajetória de 13 anos. Dani, assim, você falou uma situação bem delicada, mas agora eu queria saber, ouvir de você, assim, o que te motiva hoje a continuar como síndica, a realmente investir nesse mercado? Hoje você está como vice-presidente da Assosíndica. Não sou a vice, eu sou a diretora de eventos. A diretora de eventos. Tinha que ser, né? Diretora de eventos. Perfeita a função. Então, assim, você está hoje como diretora de eventos da Assosíndicos. E o que te motiva hoje a estar no mercado, a investir realmente, a arregaçar as mangas e falar, gente, vamos mudar isso aqui, vamos fazer uma baita evento de fim de ano aqui da Assosíndicos, vamos educar o mercado, eu quero ver realmente isso aqui crescendo. Falando um pouquinho da Assosíndicos, a gente agora está num processo muito grande, então acho que esse é o grande ano de ouro da associação. A gente realmente tem um grande evento, mas a gente não está só celebrando o síndico. A gente tem um propósito que é a valorização profissional. E eu acho que para você valorizar, você tem que qualificar. Então a gente agora está fazendo parceria com os grandes conselhos, CRC, CRA, CREA, OAB, então todos a gente queremos hoje a profissão não é valorizada, mas a gente tem uma PL no estado que transmita já, juntamente com mais 5 estados no Brasil, e a gente está em 2026 correndo atrás de fazer realmente a profissionalização da profissão síndico. Daniele, o que é que tu acha que te desafia? Essa busca do conhecimento diário, essa evolução, porque a gente sabe que a gente está dentro de uma comunidade condominial, a gente evolui todo dia tem modificação, então a gente nada é igual. Os 365 dias nunca são iguais. Eu brinco dizendo que na segunda-feira, no domingo à noite eu gosto de sentar e fazer meu planejamento semanal. Mas às vezes eu não consigo cumprir 90, gente, porque é muito versátil. Então é isso que me motiva. Então assim, a gente nunca está só com o plano A, a gente está com o plano B e plano C e trabalhar com estratégia, né? E a profissão de síndico, de fato, é uma profissão bem desafiadora, não tem horário. Não tem. Não tem, assim, a qualquer hora você tem que estar disponível, né? Porque a comunidade ali do condomínio é viva. É viva. Né? É de manhã, tarde, noite, madrugada, qualquer horário. Então, não é uma profissão fácil. É uma dedicação exclusiva ali de cada um daqueles. Eu costumo dizer, quando eu vou participar de propostas, sabe, Breno? E você pegou uma coisa bem legal que me questionaram uma vez. Como é que quantos dias na semana você vem no síndico? Eu digo aí pro síndico profissional, não aquele síndico morador. Aí tem gente que diz assim, não, a minha proposta eu vou 2 vezes por semana no condomínio. Gente, é impossível você mensurar isso aí. Porque eu não acredito naquele profissional que ele diz que só vai estar disponível para você 2 vezes por semana. Ele pode ser que ele tenha 2 dias de atendimento, mas ele tem que estar 7 dias, 24 horas. O condomínio é 24 horas acontecendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, você tem que estar formatado de uma equipe, de um bom time, para você dar suporte. Porque o que é que o morador quer? O que é que ele deseja? Ele deseja chegar dentro de um condomínio porque a gente está administrando o maior patrimônio dele. Depois da família, o maior patrimônio é o lar, é a casa, é o local que você se sente seguro. E aí acontece alguma coisa e não tem ninguém lá, entendeu? Então, assim, o condomínio tem que estar bem organizado. Eu costumo dizer que o síndico é um cerimonialista de um casamento. Por que eu digo isso, Daniele? Você está no casamento, a bebida está acabando, a noiva está com o vestido rasgado, o banheiro está todo mundo dizendo que a festa é massa. E o cerimonialista rindo, mandando comprar bebida, mandando limpar o pé. Então, assim, você quer uma orquestra, você tem que estar tudo muito orquestrado. E se você não tiver essa filosofia, que você está disponível para exercer essa profissão durante 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e você não tiver um time bacana com você está na profissão errada. E às vezes, fica pensando que o síndico acaba se destacando quando alguma coisa dá errado. Quando está tudo certo, o síndico parece que não se destaca, né? Então é um papel bem complicado de você só ser visto quando algum problema acontece. Eu penso o contrário. Síndico bom é aquele síndico que ele não precisa ir para Maria da Penha. Síndico bom é aquele que tem a festa e tem as regras. Síndico bom é quando você faz uma festa
de um Natal, um São João, que você faz um planejamento estratégico, que no outro dia, 7 horas da manhã, quem quiser usar a piscina está usando e não tem resíduos nenhum do que aconteceu. Legal. Aí eu acho que síndico bom é esse. Aquele síndico que chega, que só é visto quando tem um problema, ele não fez o papel correto. E Dani, assim, a gente está chegando ao fim do nosso vídeo. O bate-papo foi maravilhoso. Mas antes de encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para quem está querendo realmente entrar nesse mercado, ou para esse síndico de primeira viagem que está um pouco assustado, né? Que é tudo muito novo. Você desse um recado, uma dica, um conselho, fica à vontade. Pessoal, primeiro vocês estão escolhendo uma profissão bem desafiadora. Primeira dica, e aí eu já falei, sinta-se polvo, vá atrás dos seus tentáculos para poder lhe rodear. Você não é síndico, você está síndico. Você tem que ter consciência que tudo é passageiro. Procure a associação, e aí eu não posso deixar, porque a gente tem uma frase muito bacana lá, você nunca está sozinho. Seja para ter um mediador, seja um projeto do prédio, um projeto do idoso, tem pessoas que estão lá qualificadas para poder lhe dar suporte, não tenha vergonha de pedir ajuda. E aí, você pode procurar nas redes sociais, o Instagram da associação, o meu Instagram, muita gente me chama no particular, seja no WhatsApp, seja no Insta, para a gente poder compartilhar dicas. E eu acho que é isso que faz a gente uma boa gestão, é ter um relacionamento e uma rede de apoio. Muito bom. Obrigado, Galiza. Muitíssimo obrigado pela sua presença, por tudo que você falou. Sempre é muito bom conversar com vocês. Síndico, parabéns. De fato, é uma função, é uma profissão desafiadora. E não é só o mês de novembro que é o seu dia todos os dias. A gente sabe o quanto desafiador é o dia a dia de vocês. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo, onde vamos encerrar a nossa série. Um abraço a todos, até a próxima.